Salve, salve, galerinha, muito boa noite, muito boa noite. Me confirmem aí assim que possível também áudio e imagem que eu estou liberando, desculpa, logo em seguida. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira, lembrando aí que nós temos esse projeto aí de todas as terças-feiras, temos correção de questões de CPA 10 e CPA 20, que CPA 20 também tem esse conteúdo todo, né? Recentemente, ali no mês de janeiro, nós tivemos aí um preparatório completo, 100% gratuito aí para o pessoal sobre CPA 10 e estamos aí ajustando os paninhos, né? Ajustando os pratos em cada uma das mãos, para em breve fazermos um preparatório de CPA 20 também. Então, você que nos acompanha aqui ao vivo ou gravado, não esqueça de ficar ligado, tá? Se você quer ficar por dentro de todas as informações, me peça, que nós temos um grupo de WhatsApp aí para correção de questões, onde eu mando no dia anterior todas as 15 questões que nós fazemos. Mandei lá também quando nós fizemos a prova completa. Então me solicite por aqui o link do grupo ou direto lá pelo @francescwagner no Instagram. Não deixe de nos seguir também aqui no Instagram, onde a gente posta muito conteúdo da área de investimento. Inclusive agora nós temos um conteúdo específico lá sobre viés comportamental, que é algo que você já vê lá em CPA 20 e muito mais forte em CEA, que é o Certificado de Especialista em Investimentos da Ambima, né? E obviamente compartilha aí, se inscreva no canal, que com certeza esse conteúdo vai chegar para muito mais pessoas e nós vamos conseguir aí gerar cada vez mais conteúdo. Como é de costume, uns minutinhos antes aqui de nós iniciarmos a nossa correção de questões, vamos falar um pouquinho sobre mercado, né? Vou ser bem sincero, até tô com roupa de trabalho aqui ainda, cheguei, não deu nem tempo de lavar o rosto direito, né? Por conta aí de estrada, aí estava distante. Não vi muito sobre mercado hoje, acompanhei um pouquinho de manhã no nosso morning call lá na hora do almoço e final do dia, mas vi que foi uma loucura, né? Índices globais caindo, enquanto ontem o Brasil aí caiu e os índices globais estavam subindo. Hoje aconteceu basicamente o oposto, pelo que eu vi, mas tivemos uma realidade bem atípica, né? Quase 2% de queda lá no início do pregão, durante o dia ali, as principais ações da bolsa caindo. E à tarde aí tivemos ainda fechamento do índice Ibovespa em alta. Então, muita coisa aí para a gente analisar hoje, ainda depois da live, e preparar a partir das 4 e pouquinho da manhã, a hora que a gente começa, 5 horas, preparar o Morning Call de amanhã. Então, se você gosta de mercado financeiro, esse material também nós temos diariamente aí, nosso Morning Call a partir de 5h50 da manhã. Óbvio que quase ninguém acorda esse horário, né? Mas você pode assistir a qualquer momento e ter esse material em PDF também. Falando um pouquinho sobre as últimas semanas, sobre as coisas que aconteceram, vou aproveitar uma notícia que eu li no horário do meu almoço, tá? Não vou dar maiores detalhes porque eu realmente não sei, mas a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela está analisando um possível insider trading, né? A gente vai falar sobre isso aqui, mas é utilização de informação privilegiada, basicamente, é conteúdo de CPA 10, CPA 20 também, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, certo? Mas a CVM, que lembrando, a CVM, né, cuida de toda a parte de valores mobiliários, ações, ela vai fiscalizar ali as operações da Bolsa de Valores, da B3, ela vai fiscalizar as operações das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, certo? A CVM está analisando aí uma possível irregularidade, a informação privilegiada, obviamente, ali, né, daquele caos que aconteceu em relação à Petrobras. Lembra que na semana passada, na sexta-feira, foi anunciado, na outra semana, né, semana anterior, acho que lá pelo dia 19, se não me falha a memória, foi anunciado a demissão do presidente da Petrobras. E um dia antes, houve uma movimentação muito atípica de ações da Petrobras, que gerou aí, se não me falha a memória, lembrando, eu só vi por alta notícia no almoço, mas acho que 18 milhões de reais de rentabilidade, e está se analisando aí porque pode ser uma operação aí de inside trading,
que nada mais é do que utilizar aí informações privilegiadas aí, talvez aí com essa perspectiva aí já de que as ações de Petrobras teriam toda essa queda, né? Vamos acompanhar, talvez tenha saído mais notícia, vale a pena aí você também dar uma olhada, quem gosta de mercado financeiro, você que trabalha em mercado financeiro, que quer entrar em instituição financeira, precisa saber desse tipo de coisa, porque em algum momento o cliente pode te perguntar. E lembrando, se ele te perguntar e você não tiver a menor noção do que está acontecendo, você perde credibilidade e muitas vezes aí você não consegue recuperar. Vamos lá? Como eu disse, eu cheguei e já vim direto para cá, então forte na água aí pela correria do dia a dia, né? Vamos agora 19 horas e 6 minutos, 7 minutos. A gente vai começar já a nossa correção de questões e lembra aí, se você quiser esse material, a gente sempre disponibiliza e não esquece que em breve a gente vai ter aí, vai começar a ter o material de CPA 20 aí disponibilizado gratuitamente aí para vocês também. Certo? Só preciso aí realmente aí me adequar aí, porque recentemente eu troquei de trabalho e aí tô percorrendo aí quase 50 quilômetros em rodovia não duplicada para ir, para voltar, então acaba aí tomando um pouquinho mais de tempo, mas esse projeto aqui ele só tende a crescer. Certo, galerinha? Bora, vamos animar então, vamos animar que ainda é terça-feira, tá? Com certeza você já está pensando na sua certificação, com certeza você quer CPA 10, quer CPA 20, quer CEA, quer ser um especialista de mercado financeiro e quer, com certeza, como é o objetivo da certificação, poder comercializar aí produtos de investimento. Começando então a nossa correção de questões de CPA 10 e CPA 20. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente ter a nossa lousa disponível. Lousa, né? Nossa, entregando a idade, né? Muitos aí de vocês com certeza nem acompanharam aí o tal do quadro negro, né? Mas alguns aí já têm um pouquinho de experiência, que não é a idade, né? Não é ficar velho, é ficar experiente. Bora lá então. Questão número 1 da nossa correção de questões. Lembrando que hoje dia 3, perdão, dia 2. Eu tô perdido nos dias do mês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje é dia 2, ô louco, tchê. Dia 2 de março de 2021. Então, se você está nos assistindo em qualquer outra data, lembre-se que isso, algumas coisas do que a gente fala aqui, principalmente sobre mercado, tem data de validade, né? Questão número 1 do nosso preparatório aí das nossas questões, correção de questões que eu mandei para todo mundo lá no grupo de WhatsApp ontem. Com relação a fundos de investimento, é correto o que se afirma em: número 1, os fundos de investimento restritos são direcionados a investidor profissional e destinado a um único investidor. 2, é dever, faltou um R aqui, né? Vamos corrigindo aqui no quadro, então, faltou um R. É dever do cotista participar das assembleias e aportar mais dinheiro em caso de patrimônio líquido negativo do fundo. Faltou o negativo aqui também, vamos só corrigindo aqui. Negativo do fundo. 3. Os fundos referenciados possuem garantia do FGC. 4. A Assembleia Geral Extraordinária tem por objetivo apresentar e aprovar os balanços contábeis do exercício do ano anterior. A. Está correto apenas a 2. B. 1, 2 e 3. C. 2, 3 e 4. D. 1 e 2. A, B, C ou D. Enquanto vocês pensam rapidamente aí, a gente logo começa aqui a falar sobre cada um deles. Lembrando que a gente está falando aqui de fundos de investimento que tanto em CPA 10 como CPA 20 eles têm muito peso, tá? CPA 10 ele pode chegar aí a 25% e CPA 20, se não me falha a memória, algo em torno de 20% da sua prova. Então é muito importante você entender esse conteúdo, certo, galerinha? Vamos lá então, ó. Primeiro de tudo aqui, ó. Alternativa correta.
eu sempre vou frisar muito forte isso aqui para vocês. Não esqueçam que, tá? Ambima tem um banco de questões gigantesco, por isso que a gente sempre faz questões novas aqui, apesar de ter o mesmo conceito, basicamente, tá? E ela costuma fazer muita pegadinha. Inclusive aqui, ó, uma aluna que me chamou aí durante a semana, que ela passou na prova depois do nosso preparatório e depois de acompanhar nossas questões aqui, ela foi bem clara e disse assim, tinha muita pegadinha, certo? Tinha muita pegadinha na prova, mas, professor, as suas questões eram mais difíceis, então eu estava mais bem preparada. Então, assim, é legal você se preparar bem aqui, porque com certeza você vai para lá mais tranquilo, beleza? Então, vamos lá. É correto afirmar. 1. Os fundos de investimento restritos são direcionados a investidor profissional e destinado a um único investidor. Correto ou incorreto? Primeiro de tudo, o que é um investidor profissional? Lembrando, investidor profissional ele tem que ter pelo menos 10 milhões de reais aplicados e atestar isso por escrito, dizer que ele tem conhecimento, certo? Já tem o investidor qualificado lá, que é 1 milhão, e também atestar isso por escrito. E como eu sempre digo, eu aqui, o professor Wagner, eu sou considerado um investidor qualificado. Porque eu tenho 1 milhão investido? Não. Mas por conta da certificação de especialista em investimentos CEA da Ambima, certo? Queria ser pelo outro lado também, né? Ter 1 milhão de reais investido, isso com certeza facilitaria um pouquinho mais a vida, né? Brincadeiras à parte, bora então, vamos continuar aqui. Já vimos o que é um investidor profissional, tá? E esse fundo restrito, o que é um fundo restrito? É um fundo para um único investidor? Existe fundo para um único investidor? Existe. Claro que existe. Como é que é o nome do fundo para um único investidor? Fundo restrito? Não. Não é fundo restrito. Não é fundo restrito. O fundo restrito é aquele para um grupinho fechado. Lembra da balada? Você vai na balada, tem a parte do povão ali na pista, e aí você tem o camarote. Lá no camarote tem pouca gente ou muita gente? Normalmente tem bem menos pessoas do que no restante. É um grupinho restrito, que ele pagou um pouquinho mais, ele é mais bambambam, ele tem uma pulseirinha diferente para subir naquele espaço, para ir lá para o camarote. Esse aí é o fundo restrito. São poucas pessoas, obviamente aí é um ticket de aportes maior, certo? Mas não é destinado a um único investidor. Aquele que é destinado a um único investidor, certo? Ele é o fundo exclusivo, certo? Fundo exclusivo, um único investidor. É só dele. Fundo, tá? Restrito. Lembra do pessoal na balada? Pessoal com pulseirinha VIP. Tem mais gente. Não é uma única pessoa. Tem uma galerinha ali reunida. Então, assim, não é para qualquer um, mas não é exclusivo, não é para um único investidor. Então essa daqui é uma alternativa que está incorreta. E aí sempre lembrando, você automaticamente já consegue com isso eliminar aqui duas questões, né? A B e a D, certo? Então sempre analise isso na sua prova, olha com calma, porque assim, ó, às vezes você por eliminação vai conseguir matar a questão. Bora lá então, ó. 2. É dever do cotista participar das assembleias e aportar mais dinheiro em caso de patrimônio líquido negativo no fundo? Sim. O cotista ele tem que participar, é um dever dele, isso é igual à assembleia de condomínio. Eu moro num condomínio residencial, existem ali as assembleias, e, por exemplo, tem uma assembleia lá que vai falar sobre aumento da taxa de condomínio. O Wagner simplesmente diz assim, cara, eu não vou participar porque eu vou dar aula, porque hoje eu tenho um churrasco para ir, então eu não vou participar da assembleia. O que acontece? O pessoal que se reúne na assembleia vai lá e decide assim, ó, nós vamos triplicar o valor do condomínio. Depois o Wagner diz assim, não, mas peraí, eu não concordo com um negócio desse, galera. Triplicar, vocês estão ficando louco. Infelizmente, se você não participa, você aceita tudo aquilo que foi decidido. Então, é um dever do cotista participar. Se ele não participa, ele está dando aval para que aquilo que ali for decidido se torne lei, se torne regra, certo? E também é um dever dele
aportar mais dinheiro em caso de patrimônio líquido negativo. Imagine, você tem um fundo, um grupo de pessoas ali que aplicou dinheiro, aplicou lá R$1 milhão, né, juntando as partezinhas de cada uma das pessoas. Esse fundo aí perdeu todo o dinheiro e inclusive ficou negativo, agora tem 100 mil negativo. Como é que vai tirar esses 100 mil? Todos os cotistas vão ter que bancar um pouco de acordo ali com a sua quantidade de cotas. Como é que um fundo fica negativo, professor? Não tem como, porque ele tem 1 milhão ali, ele só pode aplicar 1 milhão, então no máximo ele vai perder tudo. Não. Lembra do fundo alavancado? Alavancado, que é quando ele pega dinheiro emprestado. Então o fundo está indo muito bem, obrigado. Ele está rendendo muito bem, o gestor vai lá, pega dinheiro emprestado, porque o que ele está ganhando ali dá para ele pagar o juro e ainda sobrar muito dinheiro. Então ele vai indo muito bem. De repente tem uma queda muito forte e ele perde muito dinheiro. E aí tem que pagar o capital que ele pegou emprestado. Então imagina aquele 1 milhão. Ele pega 1 milhão que ele já tinha, busca mais 1 milhão emprestado com a instituição financeira e aplica, certo? E ele teria que pagar um juro de mais 100 mil lá. E de repente ele perde ali 1 milhão de reais, certo? 1 milhão de reais ele perdeu. Perdeu 1 milhão de reais, ele tem que devolver 1 milhão para o banco. Então vai devolver mais 1 milhão e ainda tem mais 10 mil de juro, certo? E agora, da onde ele vai tirar esses 10 mil? O patrimônio líquido vai ficar negativo e os cotistas, além de terem que participar das assembleias, eles têm que aportar mais recurso se o patrimônio do fundo ficar negativo. Está corretíssimo. Importante que sempre um fundo que possa pegar dinheiro emprestado, que possa acontecer esse movimento, ele tem que estar discriminado lá que é um fundo alavancado. Alavancado quer dizer que ele pegou dinheiro emprestado, que ele está mais endividado, certo? Então está correto. Voltando aí para as alternativas, você já consegue ver que ainda pode ser A ou C. Então vamos continuar. Os fundos referenciados possuem garantia do FGC? Não, claro que não. Nenhum dos fundos de investimento possui garantia do FGC. Lembrando que os fundos podem aplicar em diversos ativos. E, primeiro de tudo, não está concentrado em uma única instituição, certo? Existem até regras em relação a isso. E o fundo garantidor de crédito, você já sabe sobre isso, a gente falou sobre isso lá no nosso preparatório de CPA 10. Você sabe que o fundo garantidor de crédito é uma instituição privada criado pelas instituições financeiras. Então, imagina você pegou recurso ou aplicou em crédito privado, em debêntures. Não há nada que cubra, certo? Então, nenhum tipo de fundo de investimento possui garantia do FGC. Essa alternativa aqui está incorreta. E lembrando que os fundos referenciados, eles vão ter referência a um benchmark. Por exemplo, um fundo referenciado Ibovespa, ele vai referenciar ali, vai aplicar em ativos da sua referência. Fundo referenciado DI, fundo referenciado de renda fixa soberano, certo? Então, somente em títulos públicos federais, títulos do governo. E 4, a Assembleia Geral Extraordinária tem por objetivo apresentar e aprovar os balanços contábeis do exercício do ano anterior. Automaticamente, se você prestou atenção aqui, você sabe que a alternativa C está incorreta, certo? E automaticamente A é a correta. E se você tivesse qualquer dúvida, a 4 também está incorreta, porque é Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, ela vai ter como objetivo aprovar o balanço contábil do ano anterior. Qualquer outra reunião da Assembleia é a Assembleia Geral Extraordinária. Precisamos trocar o administrador, precisamos definir aí uma nova estratégia para o fundo. Assembleia Geral Extraordinária. Falou em aprovar balanços contábeis, certo? É Assembleia Geral Ordinária, belezinha? Bora então, questão número 2 é comentar todos os temas para que você relembre vários conceitos. Não é decoreba, é aprender, é entender e assim você vai passar na sua prova. Questão número 2, tá? A estrutura criada pelas instituições financeiras para segregar os investimentos com recurso da instituição do recurso de terceiros é conhecido como, certo?
Letra A, front running. Letra B, insider running. C, Chinese wall. Ou D, day trade. Certo? Então vamos só relembrar rapidamente aí o conceito. A instituição financeira, indiferente de qual seja, ela tem o dinheirinho dela, certo? Dinheiro da instituição. Então aqui, ó, esse aqui é o dinheirinho da instituição, que está aqui desse lado. Ela pode aplicar esse dinheiro? Claro que pode. Onde que ela vai aplicar? Onde ela bem entender, porque o dinheiro é dela, certo? E ela pode aplicar em ativos dela mesma? Em fundos dela mesma? Claro que sim, certo? Só que aqui do outro lado, nós temos dinheirinho de outras pessoas, dos cotistas do fundo. E aí, eles não podem misturar, porque pode haver o famoso conflito de interesse. Imagina o seguinte, eu tenho aqui instituição financeira, certo? Que precisa ali bater uma meta de CDB, por exemplo. Então, os gestores, se eles se conversarem, qualquer coisa, ele vai lá e compra CDBs dessa instituição. Resolve os dois problemas. Resolve a questão de aplicação e resolve a meta do outro gestor de outra área. Isso pode? Não, não pode. Ah, professor, então quer dizer que a instituição financeira não pode comprar, por exemplo, CDBs dela mesma? Pode, mas não pode haver essa comunicação e ela tem que segregar o dinheiro dela do dinheiro dos investidores, certo? Então ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela e ela tem que cuidar, não pode gerir da mesma forma o dinheiro dos investidores. Então para isso eles criam aqui uma parede, um muro. E aí você lembra do quê? Que muro? O que a gente falava lá no nosso preparatório? Muralha da China. Muralha da China, Chinese Wall. Chinese Wall, muralha da China, é segregar a gestão de recursos próprios de recursos de terceiros. Ah, professor, eu lembro que tu também falava que o Chinese Wall, ele também era para segregar as áreas, separar as áreas, área de investimento da área de crédito também. O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, beleza? Chinese Wall, muralha da China, ela vai segregar, vai separar as áreas do banco e também vai separar a gestão dos recursos do próprio banco, da própria instituição financeira, dos recursos de terceiro. Bora dar uma olhadinha nas outras alternativas aqui para a gente começar. Front running, o que é front running? Front running, running, correr na frente. Correr na frente é um outro crime que acontece no mercado financeiro, aonde, por exemplo, o operador de mesa, tá? Alguém liga lá e diz assim, ó, compra para mim 50 mil ações da Petrobras. Isso, obviamente, vai mexer com o mercado, certo? As ações provavelmente irão subir, porque gente comprando quer dizer que tem gente interessada. Se tem gente interessada, vai ter muita gente olhando, opa, eu vou comprar também. E a tendência é que o preço suba. E o camaradinha que recebeu a ligação do cliente, certo? Que era para fazer essa operação lá via mesa de operações, ele resolve fazer para ele primeiro, ou para algum conhecido, que talvez ele tenha ali um conluio, ou indiferente, ele faz uma outra operação antes dessa, sabendo que essa operação maior, ela vai mexer com o mercado, e óbvio, comprando antes, ele ainda vai comprar mais barato, e depois vai sofrer essa oscilação positiva. Então, esse front running é correr na frente, é fazer uma operação antes da operação que o cliente solicitou com o objetivo de manipular o mercado, que também está errada. Insider running nem existe, isso aqui está só para complicar. Tem lá o insider trading, que é o que a gente falou lá no início, quando eu falava daquela questão da CVM em relação à Petrobras, que é a ideia de você ter uma informação privilegiada e utilizar isso, porque ela não se tornou pública ainda, então por isso é uma informação privilegiada, ela é relevante, certo? E você usa isso no mercado para também ganhar dinheiro. Então, insider running nem existe, certo? E day trade você sabe o que é, são as operações no mesmo dia na bolsa de valores. Então aqui bem tranquilo, fácil, lembra da muralha, lembra que tem que separar, Chinese Wall, muralha da China, vai separar, vai segregar as áreas do banco, sejam áreas de investimento, separar o dinheiro do banco do dinheiro dos clientes para investimento, ou separar as áreas. Bora então, questão número 3.
Um fundo de investimento do tipo renda fixa a longo prazo pode aplicar qual percentual do patrimônio líquido em títulos públicos federais? Letra A, 100%, letra B, 80%, letra C, 95% ou letra D, 50%. A, B, C ou D, o que você acha? Vamos lá, vamos começar a falar sobre a questão. Fundo de investimento, renda fixa longo prazo. Vamos aproveitar e falar aqui, ó. Lembra que tem lá o longo prazo, renda fixa longo prazo e o renda fixa curto prazo. Renda fixa curto prazo e longo prazo, professor, qual que é a diferença? Curto prazo, ele pensa em curto prazo. Ô professor, isso é lógico. Vamos lá então. Qual a ideia do curto prazo? Não podem ter títulos com média maior do que 60 dias dentro do fundo de renda fixa de curto prazo. E o título mais longo que pode existir dentro desse fundo de renda fixa de curto prazo, tá? Ele tem que ter no máximo 375 dias. E ainda assim, a média não pode ultrapassar 60 dias. Qual outra grande diferença? O fundo de curto prazo, ele vai ter uma alíquota de imposto de renda mínima de 20%. Por quê? A ideia ali é ficar pouco tempo. Ficar um ano, menos de um ano, 370 dias é o prazo máximo, então é para ficar pouco tempo. Então, mesmo que você fique 10 anos, você vai pagar 20% de imposto de renda, certo? Já o de longo prazo, ele não tem essas regrinhas, ele pode ficar em mais tempo, é bem mais tranquilo. Primeiro ponto. E agora vamos lá. Esse tipo de renda fixa, longo prazo, renda fixa, então lembra, ele vai aplicar em renda fixa, ele pode aplicar até qual percentual do patrimônio líquido em títulos públicos federais? A, B, C ou D? Então vamos lá. Essa aqui não tem muito macetezinho, às vezes você tem que entender, decorar, isso tem que estar na sua cabeça, tá? Lembre-se que é 100%, até 100%, porque lembra daquela regrinha? Opa, peraí que eu saí da tela, desculpa aí, galera. Acabei fugindo aí da tela que nós tínhamos aqui. Acho que voltou normal, né? Vamos lembrar da regrinha que nós tínhamos sobre os limites que nós tínhamos para cada tipo de título. Então, assim, ó, o governo ele diz o seguinte: fundos de investimento, para proteger o investidor, vocês não podem aplicar muita coisa em alguns tipos de ativos, porque tem muito risco, e aí se vocês quebrarem, vocês quebram o investidor também, porque não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então ele diz o seguinte, olha só, se vocês quiserem comprar, tá? Se vocês quiserem comprar títulos privados de instituições não financeiras e companhias fechadas, né? Não financeira e companhia fechada. Pode comprar? Pode. Mas quanto? No máximo 5%, porque é companhia fechada, você não enxerga todo o balanço, então tem muito risco dessa empresa quebrar, então é só 5%. De instituições financeiras, certo? Ou companhias abertas. Instituições financeiras fechadas, no caso, ou companhias abertas, até 10%. Então, empresas, imagina lá, você quer comprar debêntures da Vale, estamos falando de renda fixa aqui, de longo prazo, quero comprar debêntures da Vale, pode? Pode. Quanto? No máximo 10% em relação a debêntures da Vale ali, porque é uma empresa uma companhia aberta, certo? Instituições financeiras, aí você pega instituições financeiras, um Itaú da vida, um Bradesco, Santander, que tem vários órgãos reguladores, são instituições ali extremamente controladas. Quanto que você pode? Até 20% de CDBs, por exemplo, certo? E aí o governo diz assim, eu que sou o governo, eu imprimo dinheiro, eu sou o ser menos arriscado de quebrar, porque eu mando no mercado, para mim você pode comprar até 100% de títulos públicos federais, certo? Então o governo, por ele ter esse risco soberano, ter um risco muito menor, você pode, obviamente, comprar. Existe aí, obviamente, uma questão de risco, que ela é bem menor, obviamente, né? Mas o governo também está se aproveitando e diz assim, ó, de mim vocês podem comprar à vontade, certo? De mim, se vocês quiserem gastar todo o dinheiro comigo, não tem problema. Então, tem que lembrar desse conceito que, em relação a títulos públicos federais, tem essa regrinha 100, 20, 10, 5.
100% do governo, 20% de bancos e instituições financeiras ali, pela questão de controladoria que existe nessas empresas, 10% quando nós falamos aí em companhias abertas e 5% títulos privados de empresas, companhias aí com capital fechado, beleza? Questão número 4. Um fundo cambial deve aplicar em moeda estrangeira ou variação percentual ou variação cambial, desculpa, o percentual de letra A, 80%, letra B, 75%, letra C, 100%, letra D, 67%. A, B, C ou D. Bora, vamos lá e vamos pensar um pouquinho aqui junto. Fundo cambial, vamos lembrar, fundo cambial, óbvio, câmbio é moeda, então ele vai aplicar em moeda ou em variação cambial. Professor, não lembro o que é variação cambial. Lembra lá da taxa spot e taxa PETAX? Taxa PETAX é a variação do câmbio no dia, negociação do câmbio, olha só. Então, pode aplicar com essa variação? Pode. Então, você já relembrou um conceito lá, que a taxa spot é a taxa do dia, ali para você comprar, certo? E a taxa PETAX é a média lá que o governo liga, o Banco Central liga e pergunta lá, Bradesco, quanto é que vocês estão negociando o dólar aí? Aí, há tanto, 5,66, que era a negociação de hoje, até o horário que eu lembro. Liga para o Itaú e pergunta, quanto é que vocês estão negociando? 5,65. Liga para o Santander, quanto é que... 5,67. Faz uma média. Isso é feito 3 vezes ao dia e aí nós temos lá a taxa PETAX. PETAX, então, é mais um conceito aí que você relembra aí de certificação com essa questão. E quando você fizer simulados, tente fazer isso, tente relembrar conceitos, beleza? Não faça simulado só por fazer, porque daqui a pouquinho você decora o simulado, seu cérebro te prega uma peça e na hora da prova, ó, certo? Então, não esqueça disso, certo, galerinha? E aí, agora vamos lá. Qual o percentual que um fundo cambial pode aplicar em moeda estrangeira e variação cambial? Professor, essa parte é uma droga. Mas tem que saber. E aí, sempre tente seguir por essa regrinha aqui, ó. Comece a eliminar. Vamos lá, ó. O que você pode aplicar 100%? Em títulos públicos federais, certo? Então aqui, ele pode aplicar 100%? Dependendo da situação, pode. Mas aqui nós estamos falando em deve aplicar. Deve aplicar é o mínimo. Ele vai aplicar 100% em moeda estrangeira? Não, né, galera? Não, né? Ele não é obrigado a aplicar 100%, ele não deve aplicar. Pode, mas ele não é obrigado. Esse deve é no sentido de obrigação, de dever, certo? Então, eliminamos já a alternativa C. 67%. O que você lembra? Que tipo de fundo tem aplicações de 67%, que é o diferentão? O diferentão, o 67%, é somente quando a gente fala em fundo de ações, que ele tem que aplicar no mínimo 67% do patrimônio líquido em ações. Aqui não é fundo de ações, é fundo cambial, então não tem nada a ver. E aí ficou ali para você olhar entre a alternativa A e a alternativa B. Olha só, já diminuiu bastante a sua probabilidade de errar. E aí você faz aquele esforço mental e você lembra assim, tem algum tipo de fundo que aplica no mínimo 80%? Tem. E tem mais de um. Será que é esse? Não sei. Vamos olhar para outra. Tem algum que aplica 75%? Ah, 75 eu não lembro. Tem um que tem 95 que é o referenciado, que é o fundo de renda fixa simples. Mas 75 eu não lembro, eu acho que não. Então, automaticamente sobrou o quê? 80%. O fundo cambial, ele deve aplicar, ele tem que aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em moeda estrangeira ou variação cambial, certo? Olha só como fica muito mais fácil para você fazer a sua prova aí da Anbima. E se você empacou, passa para frente, marca lá, tem a opção de você marcar em amarelinho ela lá no computador para depois você olhar e refazer essa questão. Não perde tempo porque cada questão vale o mesmo peso. Dá para fazer a prova bem tranquilo, certo, galerinha? Vamos lá, questão 5, senão a gente fica aqui até amanhã que o professor fala mais do que a boca, né, galera? Vamos lá. Sobre os FIIs,
Fundos de investimento em cota, olha aí, FIC, fundo de investimento em cota. É incorreto afirmar que, letra A, são fundos com maior risco de crédito. Letra B, são fundos que investem em cotas de outros fundos de investimento. Letra C, em algumas instituições podem ser chamados de fundos filho. D, sempre irão pagar a mesma alíquota de imposto de renda dos fundos de investimento. A, B, C ou D? Então vamos lá. Vamos para a questão de novo. FIC, Fundo de Investimento em Cotas. E aí você lembra que tem o FI e o FIC. FI, Fundo de Investimento, que compra ativos, e FIC, Fundo de Investimento em Cotas. Já diz aí, ele compra cotas, ele não compra o ativo em si, ele compra cotas. Cotas do quê? Cotas de outros fundos, obviamente, certo? E o mais importante aqui, ó, é incorreto afirmar que. É incorreto afirmar que. Então vamos lá, ó. Começando pela letra D. Os FICs irão ter a mesma alíquota de imposto de renda dos FIIs? Claro que sim. Claro que sim. FI e FIC é a mesma ideia, seguem as mesmas regras. A diferença é que um compra o ativo diretamente. Um fundo de investimento em ações. Ele compra ações. É um fundo de investimento em cotas de ações, um FIC de ações. Ele compra a cota de outros fundos de ações, certo? Então essa daqui ela é igualzinha, então ele vai respeitar a mesma tabela de imposto de renda dos fundos de investimentos normais, certo? Como nós queremos a incorreta, então essa daqui não nos interessa. C. Em algumas instituições podem ser chamados de fundos filhos. Professor, eu não lembro o que é fundo filho. Lembra que se tem filho, tem pai e mãe. Ou se não tiver pai, porque às vezes o pai não assume, mas tem mãe, né? Porque mãe gera. Então, o fundo mãe, imagina que lá no Itaú, por exemplo, tem um fundo mãe, tá? Que nenhum investidor pode aplicar. Porque esse fundo mãe aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, FM, não é rádio FM, tá? É o fundo mãe. Ele vai comprar ativos aqui para render esse fundo. E outros fundos, que daí nós chamamos de FIC, FIC, que F mais feio, mas vamos lá, FIC, tá? Os fundos de investimento em cotas, que podem ser chamados de fundos filhos, eles vão comprar cotas desse fundo mãe aqui e, obviamente, ele vai aplicar um percentual de cotas desse valor aqui, certo? Ele vai comprar 80% de cotas, 80% do patrimônio líquido desse FIC vão ser cotas desse fundo mãe aqui. E os outros 20% é diversificado e assim por diante, certo? Óbvio, aqui você vai ter uma incidência maior, provavelmente, de taxa de administração, tá? Taxa de ADM. Mas por que os bancos fazem isso, professor? Porque imagina o seguinte, um gestor, principalmente quando nós falamos aí de fundos passivos e fundos aí com pouca movimentação, fundos de renda fixa, passivos, indexados, tá? Que não tem muita movimentação, imagina o administrador, o gestor, ele não vai ganhar taxa de performance, quer ganhar um plus aí pelo resultado dele. Aí ele tem que ficar controlando um monte de fundo que aplica basicamente na mesma coisa? Não, né? Então eles criam vários FICs, vários fundos de investimento em cota, cada um ele vai aplicar um percentual aqui, ele vai cobrar um pouco mais de taxa de administração e ele permite que cada tipo de investidor entre em um desses FICs. Então nesse FIC aqui, vamos imaginar que nós temos 3 fundos de investimento em cotas, né? 3 fundos de investimento em cotas, o FIC. Nesse aqui entra o professor Wagner, que é pobrezinho, que ele permite você entrar aqui com R$1.000 de aplicação, ou com R$100, tanto faz. Nesse outro aqui, tá, ele dá uma taxa de administração menor, só que não é qualquer um que entra. Aqui, para você entrar, você tem que aplicar no mínimo 10 mil, certo? Nesse outro aqui, você também pode entrar, a taxa de administração é menor, mas para entrar aqui você precisa de 100 mil. De 100 mil. Então, a regra do jogo é diferente. E eles são conhecidos, esses FICs, fundos de investimento em cotas, também como fundos filhos, certo? Porque eles estão abaixo, eles têm a mesma ideia, o mesmo portfólio, basicamente, desse fundo mãe. Beleza? Essa também está correta, então não nos interessa, né? 2. São fundos que investem em cotas de outros fundos? Nossa, acabamos de falar sobre isso aqui, o próprio nome já diz, né? Então temos aí a alternativa correta, é a alternativa A.
são fundos com maior risco de crédito. Lembrando que não quer dizer que por ser um FIC ele terá maior risco de crédito. O crédito está diretamente aí relacionado ao tipo de ativos que está sendo comprado. Então, se for um FIC que compra somente aí ativos de outros fundos que compram tesouro direto e títulos aí de bancos privados com alta liquidez, CDBs de Itaú, Bradesco e etc., ele não terá um maior risco de crédito, certo? Então, alternativa incorreta, letra A. Bora lá, questão 6, vamos dar uma andada aí, nós já tivemos aí quase 35 minutos aí até agora para falar aí de 5 questões. Mas aqui a nossa ideia não é ter pressa, é que você relembre conteúdos além do que a gente está falando aqui nas questões comentadas, tá? Questão 6. Um fundo multimercado tem a obrigatoriedade de aplicar. Letra A. Obrigatoriedade, dever, lembra disso, hein? Fundo multimercado. A. 80% do patrimônio líquido em renda fixa. B. 67% do patrimônio líquido em ações. C. 95% do PL em outros fundos de investimento. E letra D. Não há obrigatoriedade de aplicação mínima em fundos multimercados. A, B, C ou D. O que é que você acha? E a gente já começa a falar, vamos lá, multimercado. O que é um fundo multimercado? Ele aplica em diversos mercados, certo? Ele pode aplicar em internacional, pode aplicar em tesouro direto, em CDB, em debêntures, renda fixa, renda variável, ele pode fazer operações de derivativos e assim por diante, certo? Qual a regra que ele tem que seguir? Vamos dar uma olhada em cada uma das questões. 80% do patrimônio dele em renda fixa? Cara, é multimercado. Renda fixa que tem que aplicar 80% pelo menos em renda fixa, então nada a ver. 67% já lembra do diferentão, só tem um diferentão que é o fundo de ações. E assim, ó, ele pode aplicar 67% em ações? Pode, mas ele é obrigado? Não. Quem é obrigado a aplicar 67% é o fundo de ações. 95% do patrimônio líquido em outros fundos de investimento. Primeiro que aplicar em outros fundos, a gente acabou de ver que daí não é um fundo multimercado, mas e sim um FIC de multimercado, um fundo de investimento em cotas, que vai aplicar em outros fundos. E outro ponto que 95%, você vai lembrar que só se fala em 95% de obrigatoriedade em fundos referenciados ou então em fundos de renda fixa simples, que são aqueles únicos que você pode indicar para o cliente sem o perfil de investidor atualizado. Mesmo que o cliente não tenha preenchido o API, esse aqui você pode realmente aí indicar para ele pegar, mas não tem nada a ver com multimercado. Então, o que sobrou para nós aqui? Alternativa D. Fundo multimercado não tem regra, galera. A grande jogada do fundo multimercado, e aí normalmente fundos multimercados eles vão ter o indexador dele ali, o benchmark dele atrelado normalmente aí ao DI, é difícil ter alguma coisa diferente, e a maioria dos multimercados vão obviamente cobrar taxa de performance, porque a ideia de quem aplica aqui em multimercado é superar aquele valor. Diz pro gestor assim, cara, tu aplica no que você quiser, mas eu quero resultado, beleza? Bora então, questão número 7. Sobre os instrumentos de renda variável, é correto afirmar que 1. As ações do tipo PN podem dar direito a voto se a empresa ficar durante 3 exercícios sociais sem distribuir dividendos. 2. As ações podem ser compradas em lote padrão de 100 ações ou no mercado fracionário. 3. O pagamento de imposto de renda em ações é pago pelo investidor via DARF até o final do mês em que ele fez a operação. 4. Uma empresa pode abrir capital na bolsa sem autorização da CVM. A, B, C ou D não, né? O que está correto aqui? A, 1, 2 e 3. B, todas as alternativas estão corretas. C, 1 e 2 estão corretas. Ou D, 1, 3 e 4 estão corretas. A, B, C ou D, o que é que você acha? A gente já começa a falar aqui instrumentos de renda variável, renda fixa e renda variável. Em CPA 10 nós já estamos falando de módulo 6. E no CPA 20 você tem um pouco desse conteúdo ali no módulo 4, se não me falha a memória. Aqui nós falamos nesses módulos ali, né, sobre renda fixa, renda variável. E o que é renda variável? Renda variável é ações,
certo? Ações. E aí, o que está correto afirmar? Bora lá então. Ó. As ações do tipo PN podem dar direito a voto se a empresa ficar 3 exercícios sociais sem distribuir dividendos. O que é ações PN? PN é a preferencial. ON é a ordinária. Ordinária e preferencial. Ordinária, tá? É o camarada que ele tem direito a voto. Ele tem direito a voto. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia. Preferencial, PN, ela não dá direito a voto e ela tem a vantagem de ter a prioridade em receber dividendos, certo? E normalmente ela recebe um pouco mais de dividendos do que as ações ordinárias. E aí, ações preferenciais dão direito a voto? Não. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante, se a empresa ficar 3 exercícios, ou se tiver algo constando no estatuto diferente, mas regras gerais, ficar 3 exercícios sem distribuir dividendos, ou seja, teve lucro e reteve lá por algum motivo, 1, 2, 3 vezes. Se isso acontecer, as ações PN dão direito a voto. Porque está dizendo o seguinte, olha, vocês não estão me pagando. Eu escolhi as ações preferenciais porque eu queria dividendo. Senão, eu ia votar. E agora eu não tenho nem direito a voto para mandar vocês pagarem os dividendos. Então, depois de 3 exercícios sem distribuir dividendos, você consegue, certo? Você consegue direito a voto mesmo com as ações preferenciais, PN. Então, essa daqui está correta. 2. As ações podem ser compradas em lote padrão de 100 ou no mercado fracionário? E aí, qual é o lote padrão de compra de ações? Exatamente 100 ações. Parabéns, você é fantástico, que memória boa. E posso comprar menos do que isso? Claro que sim. Aonde? No mercado fracionário. E aí você pesquisa lá no home broker o mesmo ticket normal lá que você pesquisou para ver o lote padrão, mas você põe um F no final de fracionário. Você pode comprar 1, 2, 3, 4, 5, 99 ações. Mais do que isso aí, se você comprar 100, você já comprou um lote padrão, né? Então, se você comprar 101, você está comprando um lote padrão mais uma ação, certo? Então, você pode comprar tranquilamente, também está correto, alternativa 2. Pagamento de imposto de renda em ações é pago pelo investidor via DARF até o final do mês em que ele fez a operação, correto ou incorreto? Quem paga o imposto de renda quando você tem que pagar, obviamente, seja day trade ou se você movimentou aí, realizou mais de 20 mil reais no mês, tem que pagar imposto de renda, certo? Quem paga é o próprio investidor. Como é que ele faz isso? Ele emite uma DARF, é um documento ali que ele vai ter que fazer o cálculo e ele vai ter que ir lá pagar essa DARF, esse imposto ali para o governo. Até quando que ele paga? Até o final do mês que ele fez a operação? Não! Até o mês final do mês subsequente à operação. Então essa daqui é o famoso pega-ratão, é o pega-ratão, certo? A pegadinha do malandro, porque ela tá tudo certo até esse finalzinho. Até o finalzinho. A grande questão, a pegadinha é essa aqui. Não é no mês, mas e sim até o final do mês subsequente. Então, a alternativa 3 está incorreta. Riscamos ela aqui e bora para 4. Uma empresa pode abrir capital sem autorização da CVM? Sim ou não? Não, né? Essa também está bem clara. Quem que cuida da parte de ações? É a CVM. Aí você imagina lá a padaria do seu Zezinho, ela vai abrir capital na bolsa. Ela tá toda bagunçada, ela não tem DRE, não tem balanço, não declarou direito a questão dos impostos, está uma zona. Ela pode até tentar, mas ela vai ter que pedir autorização da CVM, e se a CVM achar qualquer probleminha ali, ela diz não. Não. E se a CVM disse não, a empresa não pode contactar aí um banco de investimento, certo? Para fazer o processo de IPO, que é a oferta inicial de ações. Então aqui nós temos correta alternativa 1 e 2, correta alternativa C. Questão número 8. Já saímos de renda. Retomando então aqui, questão número 8, certo? Questão número 8.
vamos lá, LCI, já estamos falando aí de letra de crédito imobiliário. Letra de crédito imobiliário. É incorreto afirmar que. Então vamos lá, LCI incorreto. LCI, A, são operações isentas de imposto de renda para pessoa física? Sim, sim. Lembra que assim, ó, o que tiver a ver com imóvel ou com mato, com agronegócio, certo? O governo dá isenção de imposto de renda para quem? Pessoa física. E pessoa jurídica, professor? Pessoa jurídica 15% só. Paga alíquota mínima, certo? Quando são esse tipo de operações. Então, LCI, certo? Nós temos aqui pessoa física isenta de imposto de renda. Nós queremos a correta? Não! A incorreta. Então, essa daqui não nos serve. B. Possui garantia do FGC, a LCI? Sim, a LCI, a letra de crédito imobiliário, ela possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque ela é... Ih, agora já falei besteira, já comecei, vamos terminar. Porque ela é emitida por uma instituição financeira, certo? Então, possui. C. Ela possui garantia real? Vamos lá, o que é a LCI, letra de crédito imobiliário? O cidadão, o Wagner, tem o apartamento dele financiado, certo? Então, o apartamento dele, ele está em garantia do financiamento dele. Se ele não pagar, a Caixa Econômica, que é onde eu tenho o meu financiamento, vai lá e toma o meu bem, certo? Simples assim. Quando existe aí a LCI, ela é lastreada, tá, nesse tipo de operação. Lastreado o que? A garantia são essas operações. Então, a instituição foi lá, ela tem aí dinheiro para receber 35 anos, que foi o período que o Wagner fez o financiamento do apartamento dele, certo? 35 anos. Se ela esperar, ela recebe tudo, mas não, eu não quero esperar tudo isso. Eu vou fazer um rateio aí, vou pegar esse dinheiro antes e vou deixar essa operação como garantia, certo? Caso o Wagner não pague e ela também não dê conta, obviamente, de pagar para investidores que aportaram nessa LCI, existe o imóvel do professor Wagner e diversos outros que ainda são uma segunda garantia. Então, existe sim a garantia real. Também, então, não é o que nós queremos. E aí, como eu já dei a letra, já dei com a língua nos dentes lá atrás, né? É emitido por companhias securitizadoras? Não. As LCIs são emitidas por instituições financeiras, já os CRIs, esses sim, são emitidos por companhias securitizadoras. Você vai ver sobre CRI lá em CPA 20 e CE. Lembrando que o CRI tem a ideia muito semelhante, mas são certificados de recebíveis imobiliários. Então, essa aqui é a alternativa correta. Família chegou em casa aqui, mulher e filhos, então a gente tem que dar um oizinho pelo menos, né? Questão 9, então, bora lá. Ó. Com relação à cobrança de imposto de renda sobre os títulos públicos federais, é correto afirmar que possui cobrança de come-cotas? B. Possui alíquota de imposto de 25% de imposto de renda para investidores que permaneçam menos de 180 dias? C. Para investidores que permaneçam ao menos 10 anos com o título, ele pode ter uma alíquota de 10% do imposto de renda? Ou D. Para investidores que ficarem 720 dias no fundo, a alíquota é de 17,5%. A, B, C ou D. Bora lá, ó. Cobrança de imposto de renda em títulos públicos federais. O que são os títulos públicos federais? Vamos lembrar lá, ó. Nós temos lá LFT, LTN, NTNB, certo? NTNB principal, certo? Que é a nota do Tesouro Nacional. LFT, a NTN, agora NTN, NTNB, LFT, e agora fugiu o outro, certo? Mas dá para lembrar bem aqui, certo? Que fugiu, o professor foi mandar um beijo para a esposa ali e deu branco. Mas vamos lá, lembra dos títulos públicos federais? Títulos públicos federais, a dívida do governo, certo? Dívida do governo. O governo, ele emite os títulos para pegar dinheiro emprestado. E aí,
obviamente, com isso, o governo, tá? Ele tem a diferença ali, o governo, certo? Desculpa. O governo, opa. Bora lá, galera, desculpa, deu uma travada aí. Então, falando dos títulos públicos federais, certo? Como é que é a cobrança de imposto de renda? Vamos lá. Tem come cotas? Sim ou não? Não, né? Come cotas, você lembra que é lá nos fundos de investimento, o come cotas, ele tem especificamente ali, como o governo não sabe quanto tempo você vai ficar num fundo de investimento, né? O governo não sabe se vai ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, né? Ele não sabe disso, então ele diz o seguinte, olha só, pessoal, vocês que não, eu não sei quando eu vou cobrar o imposto de vocês, então eu vou simplificar e cobro de vocês 2 vezes por ano. Como assim? 2 vezes por ano, março e novembro é cobrado o come cotas, certo? Isso em fundos de investimento, beleza? Fundo de investimento em ações também, professor? Não, fundo de investimento em ações não é somente no resgate, é o único que muda. Mas títulos públicos federais não tem nada a ver com come cotas, certo? Títulos públicos federais é igual a outros títulos de renda fixa que nós temos lá, tabela regressiva de imposto de renda. Então, ele possui uma alíquota de 25% para investidores que permanecem menos de 180 dias. Vamos lá, a tabela regressiva diz o seguinte, né? Ele tem um percentual ali para quem fica aí de 1 a 180 dias. Depois ele dobra, então de 181 até dobra de novo, né? Que é 360 dias. De 361, né? Ele dobrou aqui 360 até 720. E acima de 720 tem uma outra alíquota. Então vamos lá, lembrou disso, fica muito mais fácil. Dica, nota a placa aí, muito importante. Chega na sua prova, você, antes de começar, você recebe um papelzinho ali, caneta, que você pode rabiscar à vontade, tá? Vai começar a sua prova, cara, faz essa tabela ali, porque tu não vai lembrar dela depois. Pode até ser que lembre, mas já imaginou se dá branco? Então você tem ela ali anotadinha na sua folha de rascunho, beleza? Então, liberou a prova, antes de tu fazer o login ali, já coloca alguns lembretes ali, cara. O PIB, como é que é calculado o PIB, né? C mais I mais G mais e assim por diante, mais NX, certo? Tabela regressiva. Quem calcula ali o IGPM, quem calcula o IPCA, anota, faz uns rabiscos rapidão ali, que depois vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Se você lembrar lá das alíquotas de imposto de renda lá em tabela progressiva e regressiva, cara, anota esse trem também. Já anota ali que depois vai ficar muito mais fácil. Provavelmente você não vai nem usar, porque quando você anotou é igual cola na prova, né? Quem passou pela escola lembra que muitas vezes você fazia cola para a prova, chegava na hora da prova, nem usava porque você tinha gravado. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, não é cola, tá? Desde que seja ali no momento que é liberado, você pode fazer isso, mas é importante para você tirar a atenção. Tira a atenção e aí depois você faz a prova mais relaxada que você marcou algumas coisas ali, beleza? Então vamos lá, qual é a alíquota para quem fica menos de 180 dias? Aqui, ó. Essa aqui, ó, 25%? Sim ou não? Não, a primeira alíquota é 22,5%, beleza? 22,5%, então essa aqui tá errada. E aí ela vai caindo. Quanto que cai aqui, professor? Sempre 2,5%. Então depois é 20, depois é 17,5% e depois é quanto? 15%. Então anotou isso fácil, mamão com açúcar, aí você olha assim, ó, ficou 10 anos, vai pagar 10? Não, nada a ver, a alíquota mínima é 15% nos títulos públicos e também nos fundos de investimento, certo? Para investidores que ficarem 720 dias, paga 17,5%? Paga 17,5%. Acima de 720, ou seja, 721 em diante, vai pagar 15, mas ficou exato em 720, paga 17,5. Beleza? Anotou? Ficou tranquilo, mamão com açúcar aí para você
conseguir a sua certificação aí, é tranquilo aí para você tirar os 70% no mínimo, certo? Correto aqui, alternativa D. Bora para a reta final, então. 10. Com relação aí à cobrança de IOF, nós podemos afirmar que, como é que é cobrado o IOF? O IOF, vamos lá então, ó. IOF é o seguinte, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, beleza. O IOF, A, vai ser cobrado sempre antes do imposto de renda. B, só cobra IOF em fundos imobiliários. C, o IOF para o 30º dia de aplicação é de 3%. D, o IOF é cobrado após a cobrança do imposto de renda. A, B, C ou D. Vamos lá rapidinho falar sobre cobrança de IOF. É um dos impostos aí que pode ser cobrado aí, que aplica em fundos de investimento ou em diversos outros tipos de títulos, certo? Então vamos lá, ó. O IOF é cobrado após o imposto de renda? Não, galerinha. Tá? Não. IOF é cobrado sempre antes do imposto de renda. Primeiro cobra o IOF, depois do que sobrou cobra o imposto de renda. Correta é a alternativa A, a gente vai falar sobre as outras. Só cobra IOF em fundos imobiliários? Não, fundo imobiliário na verdade nem mesmo cobra o IOF, certo? Então nada a ver. O IOF no 30º dia de aplicação é de 3%? Cara, primeiro de tudo, se for aí para você falar em percentuais, não é CPA 10 nem CPA 20, tá? Você vai fazer talvez o cálculo lá no CEA, que você vai aprender o famoso esquema tático do 4-3-3, que eu não vou misturar na sua cabeça agora, pode ficar tranquilo, mas lá no CEA você aprende a calcular o 4-3-3, e aí assim, ó, no 29º dia, tá? 29º dia, que é o último dia que é cobrado o imposto de operação financeira IOF nas aplicações que cobram, ele é de 3%. Mas já no 30º dia não cobra mais nada. Então ficou 30 dias, não cobra mais IOF, beleza? O 433 a gente deixa para um outro jogo, certo? E o IOF cobrado após o IR, não. Então, lembra, né? Sempre primeiro cobra o IOF, depois cobra o IR, beleza? Agora, então, questão número 11. Um clube de investimento deve, letra A, ser gerido obrigatoriamente por uma corretora ou distribuidora. B, deve ter no máximo 50 participantes. C, não pode investir em ações devido ao risco de exposição dos participantes. D, é necessário que 3 cotistas façam a gestão dos ativos. A, B, C ou D. O que é um clube de investimento, professor? O clube de investimento tem a mesma ideia do fundo, mas a vantagem é que ele é mais simplificado, não tem tanta regrinha, certo? E aí vamos lá. Se não tem tanta regrinha, ele obrigatoriamente tem que ser gerido por uma corretora ou distribuidora, tem que ter alguém profissional ali? Não. Se já é para simplificar, não precisa, certo? Não precisa. Outra regrinha, tá? Ele tem que aplicar no mínimo 67% do patrimônio líquido em ações. Então aqui também está incorreta aqui a alternativa C, porque diz que não pode aplicar em ações. E como é que é a gestão? A gestão pode ter um profissional? Sim, obviamente, alguém profissional ou um dos próprios cotistas pode ser o gestor, certo? Mesmo que ele não tenha todo o conhecimento e não tenha a certificação para assinar ali como gestor de fundo, certo? De recurso de terceiros. Não é necessário 3, mas um dos cotistas ele pode fazer a gestão dos ativos. Então, a correta aqui, certo? Deve ter no máximo 50 participantes. Lembrando, para um clube de investimento pode ter no mínimo 3 pessoas e no máximo 50. 3 por quê? Entrando aqui na reta final, agora realmente temos aí questão 12. Questão 12 nos diz o seguinte: o plano de previdência do tipo PGBL, aí já entramos aqui em módulo 7, né? PGBL irá beneficiar os investidores, pois possui o benefício, quase uma retórica aqui, mas tudo bem, né? D, letra A, pagamento de imposto de renda somente sobre o lucro. B, portabilidade garantida para qualquer outro tipo de plano de previdência. C,
Desculpa aí, galera, teve uma oscilação aqui, a gente já continua falando então aqui, ó. Vamos lá. Ó. O que é correto? O PGBL paga imposto de renda somente sobre o lucro? Sim ou não? Certo? O PGBL, ele paga imposto de renda O PGBL, então, nós temos aqui, ele paga imposto de renda sobre o lucro? Sim ou não? Na verdade, o PGBL é aquele que paga imposto de renda sobre o lucro mais o valor aportado. Então, essa daqui, ela está incorreta, certo? Opa, incorreta. B. A portabilidade garantida para qualquer outro tipo de plano. Vamos lá, como é que é a regra de portabilidade dos planos de previdência? Primeiro de tudo, tem que manter no mínimo 60 dias, certo? A portabilidade não pode acontecer antes de 60 dias. E essa portabilidade, ela segue uma regrinha. PG para PG e VG para VG. Pode alterar ali se for uma alíquota progressiva para uma alíquota regressiva, mas o contrário já não pode. Então, assim, ó, não tem essa questão de qualquer outro tipo. Ele tem que seguir uma regra, essa regra que eu falei, beleza? Então, essa aqui também está incorreta. C. Permite o abatimento de até 12% da renda tributável do investidor que faz a declaração pelo modelo completo. Sim, essa é a única vantagem do plano PGBL. Se o seu cliente não faz declaração pelo modelo completo, não tem nenhum motivo para ele fazer um PGBL, porque ele vai pagar imposto lá no final sobre o valor total. Então, essa daqui é a alternativa correta. E D, pagamento de 15%, a possibilidade de pagamento de 15% de alíquota de IR? Não, né? Aí vai depender quanto tempo ele fica, qual foi a forma que ele escolheu ali de tributação, se é progressiva, regressiva, e nós vamos falar mais nas próximas questões. 13. Assinale a alternativa incorreta sobre a tributação de previdência privada. Incorreta, bora lá, ó. Incorreta. Letra A. Existe a possibilidade de pagamento de até 35% de imposto de renda em planos com tabela regressiva. B. Os planos com tabela progressiva podem proporcionar ao investidor a restituição de imposto de renda. C. Um plano do tipo VGBL, tabela regressiva, terá cobrança de até 27,5% de imposto de renda total. O plano de tabela regressivo não é interessante para investidores que tenham uma renda tributável muito pequena. A, B, C ou D, vamos falar então sobre eles. Tributação de previdência privada, certo? Alternativa incorreta. Vamos lá. Existe possibilidade de pagar 35% de imposto de renda na tabela regressiva? Sim. Lembra lá, começa com 35%, a cada 2 anos vai regredindo, regride sempre 5%, então 35, 30, 25, 20, 15 e 10. Opa, o professor está errando até as contas já, né? Mas vamos lá. E sempre de 2 em 2 anos. Então, quer dizer que se você ficar mais de 10 anos, certo? Num plano de previdência tabela regressiva, você chega na alíquota mínima de 10%. Então, essa daqui está correta e como ela está correta, não é o que nós queremos. Letra B. O plano com tabela progressiva pode proporcionar ao investidor a restituição de imposto de renda? Pode. Primeiro porque aqui nós podemos estar falando aí de um plano PGBL, ele não estipula aqui. Então pode? Claro que pode. Além do que, nós vamos entrar nesse assunto, quando você faz a declaração de imposto de renda ou quando você resgata o seu PGBL, você paga 15% de imposto de renda na fonte e no ano seguinte, ou no ano posterior, né, exercício daquele mesmo ano, no caso, você vai fazer um ajuste. E esse ajuste ele pode fazer você pagar mais, você restituir ou até zerar, certo? Vai depender, obviamente, da renda, certo? Então, essa daqui também está correta, não é o que nós queremos. O plano do tipo VGBL, ele pode ter uma cobrança total de 27,5%, VGBL, tabela regressiva, pode ter uma cobrança de até 27,5%.
certo? Aqui, na verdade, era para o professor colocar progressiva, né? A progressiva, ela sim pode chegar até 27,5. E aí entra justamente nesse conceito aí. Essa aqui seria uma questão anulada, porque ela tem duas questões incorretas, certo? Porque a regressiva ela pode chegar aos 35%, tá? E a progressiva, essa sim, ela pode chegar até 27,5%. Por quê, professor? Se é somente 15% que cobra lá do VGBL. 15% no momento do resgate. Depois você tem que fazer o ajuste e se a sua renda ela for muito alta, aí vai pegar todo ano, muda aquela alíquota de imposto de renda para pessoa física, né? Então, por exemplo, ganhou mais de 50 e... acho que esse ano, se não me falha a memória, é 50 e... não lembro, é 50 e poucos mil ano. Ganhou mais do que isso, você já começa a pagar imposto de renda, já começa não, desculpa, você já vai pagar a alíquota máxima e a alíquota máxima é 27,5. Então vai pagar os 15 que você já teve lá e mais a diferença. Vai depender aí da sua renda, certo? Mensal / anual. Então essa daqui, como eu falei, ela também seria anulada, porque aqui a ideia era uma progressiva, tá? Mas já aproveitamos e falamos sobre esse tema aqui. E a última questão aqui tinha que o plano de tabela regressiva não é interessante para investidores que tenham uma renda tributável muito pequena, certo? Por que que essa também pode ser incorreta? Lembrando que mesmo que ele tenha uma renda muito pequena, uma renda tributável muito pequena, no final ele pode pagar somente 10%, 10% aí de imposto de renda, e obviamente aí caso ele não pague durante toda a vida aí o imposto de renda, aí não é interessante, né? Mas essas duas questões aqui só para vocês relembrarem, a alíquota principalmente para tabela progressiva, ela vai ser o seguinte, 15%, esse é o conceito que você tem que lembrar, 15% pago no momento do resgate e ajuste depois. Você pode chegar a não pagar nada, dependendo da sua renda mensal no ano anterior, certo? E aí você vai restituir esses 15%. Você pode chegar a pagar os 7,5%, pode ficar nos 15%, certo? E isso vai aumentando até a alíquota máxima, que é 27,5% de imposto de renda, que é igual aí na declaração anual. Então, bem tranquilo. O conceito que eu queria passar para vocês aqui era esse, certo? Então, indiferente da tabela, a tributação você tem que lembrar isso, tá? Tabela progressiva, certo? Ela vai ter aí 15% no resgate e depois o ajuste, que pode zerar, pode restituir um pouco, pode ficar no 0 a 0 ou ter que pagar até 27,5%, beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente corrige aqui novamente. Lembrando, gravação ao vivo, às vezes acontece esse tipo de equívoco. O importante é a gente saber aqui o conteúdo e saber explicar para vocês que realmente essa é a diferença, é você entender o conteúdo e não simplesmente aí decorar. Lembrando que caso acontecesse algo assim na sua prova da Ambima, você tranquilamente teria a questão anulada e ganharia o ponto, beleza? 14 aí, certo? A penúltima questão. Marcos adquiriu um plano de previdência com cobrança de taxa de carregamento pós-antecipada. Durante o período de contribuição, ele acumulou 700 mil reais e teve, durante todo esse período, uma rentabilidade de 300 mil. Nesse caso, Marcos irá pagar a taxa de carregamento sobre qual valor? Letra A, 700 mil, letra B, 300 mil, letra C, 1 milhão de reais, ou letra D, não é permitido taxa de cobrança de taxa de carregamento em planos de previdência, A, B, C ou D. Então vamos lá. Indiferente aqui se falasse de qual tipo, PGBL, VGBL, lembra que existem taxas, existe taxa de administração e existe também a possibilidade de taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Vamos lá, a taxa de carregamento quase não é mais cobrada hoje em dia, mas na sua prova existe e em diversos planos também existe. Certo? Taxa de carregamento é o seguinte, você tem uma taxa de carregamento de 5%, por exemplo, tá? Você aplicou 100 reais, entra para sua conta
teoricamente, R$ 95, se ela for uma cobrança antecipada, ou seja, botei R$ 100 hoje, vai entrar para rendimento somente 95. Se ela for postecipada, ela é cobrada somente no final, postecipada. Então existe a taxa de carregamento, em via de regra, ela pode ser híbrida, pode ser cobrada no meio, no início, no fim, tanto faz, vai depender do que está escrito lá. O grande detalhe, vamos lá, ó. Ele acumulou 700 mil, rentabilidade de 300. Somados os dois, ele tinha 1 milhão aí durante o período aí para resgatar. Quando ele vai resgatar, ele descobre que tem a taxa de carregamento que é postecipada, ou seja, ele vai cobrar quando ele for resgatar no final. Ele vai pagar o percentual. Que percentual é esse? Indiferente, está lá no contrato. Ele vai pagar sobre qual valor? Sobre os 700 mil, que é a aplicação, sobre os 300 mil, que é a rentabilidade, sobre tudo, ou nem pode cobrar a taxa de carregamento? Bom, a gente já disse que pode, né? Então essa aqui já está fora. E aí vamos lá. Taxa de carregamento. Carregamento é você colocando dinheiro. Quanto de dinheiro Marcos colocou? 1 milhão? 300 mil? Não. 700 mil reais. E como ele colocou 700 mil reais, ele vai pagar sobre os 700 mil. Ah, professor, mas é só lá no final. Não tem problema. É sobre o valor que ele colocou. Não é sobre o valor total. Poderia ter sido lá no início, como pode ser no final. A pós-antecipada, normalmente, quando existe, ela é melhor porque o juro ele incidiu sobre os 700 mil, sobre cada valor que ele aplicou, que ele acumulou. Certo? E a taxa de carregamento é cobrada só depois, ou seja, ele ganhou juros sobre a taxa de carregamento. Essa é a grande diferença, então ele teve uma rentabilidade melhor. Essa seria a vantagem aí, mas o principal é você entender o conceito. Taxa de carregamento pode ser cobrada antecipada, no meio, no final, que é pós-antecipada, que é chamada, pode ser híbrida também, mas sempre vai cobrar sobre o carregamento, sobre o valor que você aportou, certo? Bora lá então, questão número 15, a última questão, sobre planos de previdência. É possível afirmar que 1 VGBL irá cobrar imposto de renda somente sobre o lucro que o investidor obteve durante o período. 2. Em caso de óbito do titular, durante o período de contribuição, o valor acumulado fica para a seguradora. 3. A alíquota mínima de imposto de renda para quem opta por tabela regressiva é de 15%. 4. O plano PGBL sempre será mais vantajoso para o cliente pessoa física. Está correto apenas a 1, 2 e 3, 2 e 4 ou a 1 e a 4. Bora lá, última questão aí, novamente o tema de previdência, né? Então vamos lá. O VGBL cobra imposto de renda somente sobre o lucro? Sim, o PGBL é o que vai cobrar sobre tudo, né? Então, show de bola, fácil aqui. 2. Em caso de óbito, no período de contribuição. Contribuição enquanto você está fazendo os aportes. Eu fiz um plano, todos os meses eu aporto um valor ali, por uma infelicidade, venho a óbito. O que acontece com o dinheiro? Ele fica para a seguradora? Não, ele é destinado aí para o beneficiário, né? A seguradora vai ficar com esse dinheiro? Obviamente que não, né? Então, inclusive, tá, galera, existem situações de haver até mesmo um seguro, né, caso a pessoa morra durante esse período, juntamente com o plano de previdência, e o beneficiário que está lá listado, ou os beneficiários legais, caso não tenha ninguém listado, eles irão receber tanto o valor que foi aportado, quanto o valor ali de seguro, se existir, certo? 3. Qual que é a alíquota mínima de R para quem tem tabela regressiva? Poxa, a gente falou disso agora, vamos lá, ó. 35, 30, 25, 20, 15 e 10. Chega a 10%, por isso que um dos melhores investimentos que você pode pensar em fazer para o longo prazo, para sua família, para sua aposentadoria, é em previdência privada, principalmente se você declara imposto de renda pelo modelo completo e tem possibilidade de restituir imposto. Tá? Então vale muito a pena. Você que está nos assistindo aí, se você não tem, faça a sua, porque é muito bom, e venda isso como um benefício para o cliente, porque realmente é um baita benefício, tá? É um dos melhores investimentos que tem, até porque ele pode pagar uma alíquota aí de 10% de imposto de renda se ele ficar aí pelo menos 10 anos, beleza?
O plano PGBL sempre vai ser mais vantajoso para o cliente pessoa física, sim ou não? Nunca você vai poder dizer isso com toda certeza, certo? Por quê? Cada cliente tem uma necessidade, uma realidade. Para alguns clientes é melhor o PGBL porque ele aplica ali e ele consegue deduzir do imposto de renda. Outros não declaram imposto de renda, então obviamente vai ser o VGBL. Alguns vão simplesmente dizer assim, eu prefiro continuar com a minha declaração simplificada e ele vai continuar ali com o VGBL dele sendo mais vantajoso. Correto aqui então é a alternativa 1. A alternativa A, apenas a questão 1 está correta, certo? Então, assim, bem tranquilo, mais 15 questões aí comentadas, levamos aí 1h20 praticamente aí para corrigir todas as 15 questões. Lembrando que aqui no nosso quadro, a ideia não é simplesmente enfiar a goela abaixo para vocês resposta de questão, fazer vocês decorarem, é você entender. Aqui a gente fala de cada conceito embutido na questão, mesmo que ele não seja relevante para aquela questão. Mas para quê? Para que você entenda. Lembra do ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Com certeza você estudando, você acompanhando, você fazendo simulados, acompanhando aqui as nossas questões comentadas, você vai realmente entender, aprender e trazer isso para a prática no seu dia a dia. Inclusive, mais um merchan aqui, toda segunda-feira nós temos o nosso quadro aí, né? Certificações na prática, aprendendo certificações na prática. Sempre tem conceito aí de notícias do dia a dia. Então, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas. Certamente, se você já trabalha em instituição financeira, aí na sua agência, no seu posto de atendimento, tem outras pessoas que precisam fazer a certificação CPA 10, CPA 20, precisam entender esses conceitos. Compartilha, se você gosta aí da forma como nós falamos aqui, da forma como a gente trabalha, que eu quero que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E lembrando, lá no @FranceschiWagner no Instagram, sempre tem muito conteúdo aí da área de investimento, da área de certificações, e a gente tenta comunicar aí na maior quantidade de redes sociais possíveis, tá? Tem lá no LinkedIn, você consegue me encontrar também, Wagner Franceschi, certo? Tem no Facebook eu quase não uso mais, mas você consegue nos encontrar aí, e em todas essas plataformas tem conteúdo especial aí para vocês. Galera, vamos deixar vocês descansarem. O professor aqui sempre fala demais, mas a ideia é justamente aí que você saia daqui preparado. E lembre-se, não existe sorte. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você realmente quer ter sucesso, força, foco, fé e com certeza você vai alcançar o seu objetivo. Para finalizar, deixar uma última frase aqui. Eu trabalhei muito tempo com treinamento corporativo, li uma frase certa vez e gravei isso para mim e quero compartilhar com vocês. A frase diz o seguinte: nosso alvo na vida não deve ser ou não deveria ser o de ultrapassar os outros, mas sim de diariamente ultrapassarmos a nós mesmos. Ou seja, todos os dias tente ser melhor do que você foi no dia anterior, em todos os aspectos da sua vida, e certamente o sucesso é garantido. Galera, brigadão, eu me arrepio aqui pela felicidade que eu tenho, principalmente quando vocês aí vêm até mim e dizem que passaram na prova. Já temos aí vários alunos e muita gente aí esperando os próximos conteúdos, tá? Me arrepia realmente quando o pessoal vem aí e gosta do nosso conteúdo, porque é feito com muito carinho, muita atenção. Brigadão mesmo, beijo. Amanhã, 5h50, se você quiser, tem o nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Se inscreva no canal, compartilha e leve essa mensagem aí para muito mais gente. Beijão, tchau, tchau.